continuidade à reunião. De assuntos gerais, primeiramente, eu gostaria de dar parabéns ao conselheiro Thorsten Ferraz, que assumiu nessa mudança legislativa dentro do Departamento de Polícia Penal a diretoria da Penitenciária Estadual de Piraquara I. Então, o nosso conselheiro Thorsten, que representa hoje a cadeira de agentes penitenciários na qualidade de conselheiro suplente, assumiu aí a direção da Penitenciária Estadual de Piraquara I, em Piraquara, aqui no Paraná. Parabéns ao conselheiro Thorsten. Em relação a assuntos gerais, nada mais a ser tratado pela presidência. A palavra está aberta para aquele conselheiro que queira se manifestar. Não havendo conselheiro que queira se manifestar, nós demos início ao ciclo de vistorias in loco com relação aos relatórios de inspeção. Nossos relatórios e imagens estão sendo apostados no grupo que foi criado pelo Conselho Penitenciário Institucional junto ao copem.pr no Instagram também, né? Visto que o site do governo, na Secretaria de Estado da Segurança, ele é limitado e não tem como colocar número de relatório e outros dados importantes para a consulta de qualquer cidadão em virtude da transparência. Então, todas as participações dos conselheiros, aqueles que já possuem cartão corporativo, os que não possuem, que possam participar, estão sendo agora convidados a participar dessas vistorias in loco com relação aos relatórios de inspeção que retornaram para o Conselho já devidamente pré-preenchidos com relação àquela visita prévia que geralmente é feita todo ano em consulta aos estabelecimentos e serviços penais. O conselheiro Antônio Quinuca já participou, o conselheiro William Zonato já participou também, o conselheiro Miguel vai participar em breve, o conselheiro André Toledo também, os demais conselheiros serão convidados a participar em unidades específicas também aqui do Estado, acredito aí com relação ao conselheiro Márcio também, né? Assim que for surgindo a oportunidade, nós vamos entrar em contato e verificar a disposição dos conselheiros nesse cenário que se encontramos. Com relação à mudança da sede, o prazo que foi passado pela Secretaria, dentro de 15 a, no máximo, 20 dias, estaremos junto à sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública, ou seja, no mesmo local em que fica o secretário de Segurança, Wagner Mesquita. Então, estaremos nesse novo ambiente e, assim que estiver tudo ok, convidaremos a todos os conselheiros para participar de uma inauguração formal do espaço. E lá, nesse mesmo prédio, que será feita realizadas as nossas reuniões presenciais também, com relação às atividades aí do Conselho. Inclui aí também a possibilidade de participação, até mesmo do secretário, que tem cadeira cativa no Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Essas são as novidades iniciais. Espero que daqui 15 dias teremos novas, possibilitando aí a participação e integração do Conselho junto aos demais órgãos do Estado, com mais efetividade e presença, que é aquilo que o Conselho dispõe e merece, né? Se os demais conselheiros verificaram, eu publiquei também, junto ao nosso Instagram institucional, um documento datado de 1925, que abre as atividades aí do Conselho praticamente junto a um termo de posse. O conselheiro Joe, eu acho que já conhece esse documento, um livro preto aqui do Conselho, e bastante antigo, de 1925, então eu acredito que todos nós aqui não estávamos aí presentes nessa época para contemplar essa documentação quando foi inaugurada, né? Então, assim que tiver novidades, a gente vai lançando, vai colocando no grupo, para que todos os conselheiros tenham acesso à informação, e estamos aceitando aí a sugestão de todos para melhorar o nosso grupo institucional naquilo que for pertinente ao Conselho. Seja bem-vindo também, conselheiro Miguel, não sei se consegue nos ouvir bem, conselheiro Thorsten. Obrigado, senhor presidente. Demais conselheiros, boa tarde. Boa tarde, conselheiro Thorsten. Aqui, antes o senhor conseguindo entrar na sala, na qualidade de presidente, estou dando parabéns ao senhor, que assumiu a direção da Penitenciária Estadual de Piraquara, comentei com os demais conselheiros. É uma honra, o senhor como conselheiro penitenciário, na qualidade de conselheiro suplente, representante da cadeira de agentes atual,
cadeira de policiais penais, atuando numa direção frente aí à Penitenciária Estadual de Piraquara 1. Parabéns e tenha bastante sucesso nessas novas tarefas que foram enviadas à Vossa Senhoria. Obrigado, senhor presidente. Realmente foi uma surpresa positiva e é um desafio, né? A Penitenciária Estadual de Piraquara tem um perfil bem sensível, mas a missão designada pelo senhor secretário de Segurança Pública né, foi bem recebida e esperamos estar realizando um bom trabalho. Nós estamos contando com a equipe que tem nos auxiliado, aqui a vice-direção, a chefia de segurança, os demais membros que compõem a estrutura administrativa da unidade e a estrutura operacional, né? Muitos servidores habilitados já com um novo modelo de proposta de trabalho da Polícia Penal. É uma satisfação, inclusive, ter encontrado os membros do Conselho Penitenciário fazendo vistorias em unidades em Piraquara. Então, já estendo o convite aí, né, para que os demais membros também visitem o Complexo de Piraquara e venham aqui à Penitenciária Estadual de Piraquara também para conhecer a estrutura. E, mais uma vez, agradeço aí a referência do senhor presidente e nos mantemos à disposição. Obrigado, conselheiro Thorsten. A palavra está aberta para ainda assuntos gerais, para aquele conselheiro que queira se manifestar. Eu quero... Está com a palavra, conselheiro William. Pode falar, conselheiro. Eu quero endossar as palavras aí do senhor presidente e desejar sucesso aí nessa nova empreitada ao nosso conselheiro Thorsten. O desafio é grande, nós que somos servidores do Departamento de Polícia Penal sabemos quais as dificuldades que, porventura, ele deve encontrar, mas também sabemos da capacidade dele, né, de contornar tudo isso e desenvolver fazer uma boa gestão lá, né, sempre pautado nas questões aí que o Conselho sempre defendeu, né, que é a legalidade, a transparência, enfim, né. Esse é o meu desejo, né, de sucesso ao conselheiro Thorsten. Obrigado, conselheiro William. A palavra está aberta. Conselheiro Joey. Eu também gostaria de manifestar felicidades para o conselheiro que vai assumir a direção. É um desafio o Brasil dirigir um estabelecimento penitenciário, né? Sabemos de todas as dificuldades que existem, todas os problemas que têm que ser superados, né, para poder conduzir uma instituição desta complexidade. Eu desejo toda a sorte e felicidades nessa tarefa. Obrigado, conselheiros William, conselheiro Joey. Realmente, como eu falei, é um desafio pela peculiaridade da própria unidade, mas como bem citado pelos conselheiros, dirigir um estabelecimento penal prisional no Brasil, na atual conjuntura, realmente ele requer eu diria até uma missão uma missão árdua, né? Uma missão árdua até pelos relatórios que nós acompanhamos, o Conselho acompanha, em virtude da lotação das unidades, em virtude de toda a conjuntura que nós vamos ter que trabalhar para compor aí a administração. Mas eu tenho certeza que, como falei a equipe é muito bem preparada aqui na Penitenciária Estadual de Piraquara 1 e contamos, obviamente, reforçamos essa relação com o Conselho Penitenciário do Estado do Paraná para as demandas e os desafios que surgem todos os dias. Muito obrigado, senhores. E reforço mais uma vez o convite. Venham à Penitenciária Estadual de Piraquara conversar com a gente, conhecer aqui um pouco mais sobre a atual conjuntura da PEP.
Obrigado a todos os conselheiros. A palavra ainda está aberta para o conselheiro que queira se manifestar. Conselheiro Afonso, estou com palavras. Seja bem-vindo. Presidente, eu estive ausente de algumas reuniões esse começo de ano em razão de problemas particulares, mas na mesma linha do conselheiro Joy, eu acho que o nosso conselheiro Thorsten está de parabéns. É uma vitória, é um enorme desafio. E apenas quem conhece o sistema penitenciário da forma como os agentes conhecem, sabe o tamanho desse desafio. Acho que o conselheiro sabe que, na medida do possível, todos os demais conselheiros e o conselho penitenciário está à disposição para lhe auxiliar nessa empreitada, no que for possível, e desejo que você faça uma boa gestão. Obrigado, conselheiro Afonso, pela manifestação. A palavra ainda está aberta. Está ótimo. Dando continuidade à reunião. As palavras do conselheiro Afonso, somente presidente, e vamos em frente aí, irmanados aí. Pretendemos deixar a administração da PEP um pouquinho melhor do que nós recebemos, sempre tentando melhorar o ambiente prisional, no espaço transformando um espaço cada vez mais humanizado e capaz de cumprir a sua missão institucional. Muito obrigado, conselheiro Afonso. Obrigado a todos os conselheiros presentes. Dando continuidade à reunião, então, eu passo a palavra ao conselheiro Márcio Tucker, se tiver relatórios da Conselho da Comunidade, de inspeção ou de mérito, possa proferir o seu parecer. Seja bem-vindo à reunião, conselheiro Márcio. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Gostaria também de parabenizar o conselheiro Thorsten pela direção a que foi designado, de grande importância, uma unidade muito peculiar. Desejo-lhe sucesso e também conte conosco, com a nossa colaboração irrestrita naquilo que eventualmente seja possível. Eu trago, senhor presidente, hoje a conhecimento do Conselho que recebi os relatórios de 4 unidades da Cadeia Pública de Ponta Grossa, Cadeia Pública de Porecatu, do Centro Integrado de Triagem de Londrina e da Colônia Penal Industrial de Maringá. Tomo a liberdade de apresentar os 4 em bloco, primeiramente por brevidade e até pela minha necessidade, já peço desculpas, tenho compromisso no tribunal e tenho que me ausentar logo em seguida, mas também porque esses relatórios eles não trazem nenhuma intercorrência ou alteração atípica, nada diferente da situação que já vínhamos acompanhando, que evidentemente está muito longe da ideal, mas que não comportam no momento nenhuma providência que possa ser efetiva do Conselho. Então, senhor presidente, proponho o arquivamento desses relatórios, então, repetindo, Cadeia Pública de Ponta Grossa, Porecatu, Centro Integrado de Triagem de Londrina e a Colônia Penal Industrial de Maringá. É o que proponho, senhor presidente. Coloco discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Márcio. Pode prosseguir se tiver mais algum, por gentileza. Seria somente esses expedientes que eu teria a trazer, senhor presidente. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e peço desculpas e licença em razão de compromisso aqui que já tenho que atender aqui no tribunal, e na próxima sessão estaremos juntos e também certamente na inauguração aí das novas dependências lá na Secretaria de Segurança. Um abraço a todos, muito boa tarde. Muito obrigado pela participação, conselheiro Márcio. Até a próxima reunião. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Joy, se tiver relatórios de inspeção, relatórios de mérito ou de Conselho da Comunidade, possa proferir o seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Joy. Tudo bem, senhor presidente? Boa tarde a todos. Eu tenho aqui um relatório do Conselho da Comunidade de Reserva,
referente a uma inspeção feita no mês de junho, julho. Aponta a presença de 61 presos homens, 49 deles já condenados. No entanto, não esclarece a capacidade do estabelecimento para poder aferir se isso representa superlotação na cadeia. Mas pelas fotos apresentadas aqui no relatório, dá para ter uma ideia de que as condições físicas do estabelecimento não são muito boas, são no máximo regulares. Há atendimento médico, odontológico, numa sala que foi organizada pelo próprio Conselho da Comunidade, com a participação de alguns empresários locais. Também dispõe de biblioteca, embora não haja a prática de ensino no estabelecimento. Não há qualificação profissional ou serviço de psicologia. Mas há uma assistência social, uma assistência jurídica, e também há serviço lá de atendimento aos egressos. Nesses termos, eu opino pela aprovação do relatório e solicito que no próximo seja informado se há superlotação na cadeia de reserva. Eu coloco em deliberação, está aberta, e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Eu tenho 2 pareceres de mérito aqui em relação a pedidos de comutação de indulto. O primeiro deles foi feito por Orlandim Machado dos Santos. Ele pede indulto com base no decreto 5.993 de 2006. Ele tem uma pena que pode ser considerada para análise do indulto com referência a esse decreto, uma pena de 6 anos de reclusão pelo crime de extorsão. Não era reincidente ao tempo da edição do decreto, não houve atestado aqui de falta grave, também nos 12 meses que antecederam a edição do decreto, e ele já havia cumprido mais de 1/3 da pena. Então eu opino pelo deferimento do indulto, de acordo com o artigo 1º do decreto 2006. Em deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros penitenciários, indulto de 2006, referente ao pedido feito pelo requerente senhor Orlandim. Está aprovado, conselheiro Joy. E assim, uma informação que a secretaria acabou de nos passar aqui, com relação ao PROCON anterior, tem a capacidade total para 61 presos. 61. 61. Então está no limite, né? Está com 61 presos. Não, 61 presos no momento da fiscalização lá, da visita, né, pelo Conselho, mas a capacidade do local. Aqui tá... Oficial 61, conselheiro Joy, que está aqui no sistema hoje. Está na votação. Está anotado. Tá ótimo, então. Não é a votação, mas a votação. Isso, está no ponto. Está no ponto. Mais um. Já alguém tem que sair para alguém entrar. Está ótimo. Conselheiro Joy, está com a palavra, fica à vontade. Para finalizar, eu tenho um pedido de comutação feito por Fábio de Campos Mota. Ele tem uma pena de mais de 20 anos de reclusão aqui por vários crimes, é reincidente, cumpriu mais da metade desta pena, e ele solicita a comutação com fundamento em 3 decretos, de 2008, 2009 e 2010. Segundo esclarecem os autos, na forma do artigo 2º dos citados decretos, o requerente tem direito às comutações, pois mais de 1/3 das sanções foram executadas e não há registro de falta grave. Como também opinou nesse sentido, não, nesse aqui não há parecer do Ministério Público ainda. Mas eu estou opinando pela aprovação, pelo deferimento do pedido,
porque, segundo bem analisado aqui na petição da Defensoria Pública, que fez um quadro demonstrativo da situação do detento, é possível compreender que ele preencheu os requisitos em relação a esses 3 decretos. Então, eu opino pelo deferimento das comutações. Em discussão pelos demais conselheiros e votação de enquete, comutação de pena referente aos anos 2008, 2009, 2010, sendo referente como Fábio Santos Mota. Está aprovado, conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Não só esses. Obrigado, conselheiro Joy. Passo a palavra, então, agora à conselheira Heloísa Helena. Se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de Expressão ou de Mérito, possa proferir seu parecer. Seja bem-vinda, conselheira Heloísa. Obrigada, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o novo diretor do presídio de Piraquara, né? Com certeza fará um excelente mandato. E se precisar de alguma coisa que esteja ao nosso alcance, pode contar conosco. Hoje eu não tenho processos, não tenho procedimentos, nenhum relatório. Então, por hoje é só. Obrigada. Obrigado, conselheira Heloísa. Passo a palavra, então, para o conselheiro Miguel Stadler. Se tiver relatórios de mérito do Conselho da Comunidade ou de Expressão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Olá, senhor presidente, boa tarde. Eu tenho alguns relatórios prévios de inspeção e antes queria, junto com os demais, na mesma linha, congratular o nosso colega Torsten pela assunção da direção do presídio de Piraquara e desejar sucesso. E todos nós sabemos da sua capacidade, do seu esforço. Você não precisa provar nada com relação a isso. Então, desejamos aí bastante sucesso para ti, Torsten. E conte conosco, né? Somos amigos, estamos sempre à disposição do que você precisar. E eu vou começar pelo relatório de inspeção da penitenciária de Guarapuava, senhor presidente. À vontade, conselheiro, está com lá. O presente relatório noticia a quantidade de 264 presos condenados, cuja capacidade é 225. Possui 11 galerias coletivas, 18 celas masculinas, regime fechado, construção data de 2007. As informações foram prestadas pelo diretor da unidade, Paulo César Bilek. As instalações são monitoradas por bodycam, raquete e câmeras, banqueta e cerca elétrica, porém está sem funcionamento. Possui pátio para banho de sol, não sendo interrompido durante a pandemia. Caso necessário, equipe tática de intervenção em 15 minutos no local. Quanto à edificação, registra estar bem mantida e demais instalações, como hidráulica e elétrica nas celas e galerias, apontou como boa. Higiene e pintura boa, exceto esta última, nas celas, razoável. É mencionado visita de inspeção de representante do Ministério Público Local e da Defensoria Pública Estadual, nos meses de junho e fevereiro, respectivamente. Cita ainda a visita da Pastoral Carcerária no mês de junho, corrente ano. Há reuniões do Conselho Disciplinar com participação de advogados e Defensoria Pública. Existe galeria ou cela para isolamento. Não se tem aplicado o RDD. A segurança interna é realizada por agentes penitenciários e não possui cela para presos que solicitem seguro, não havendo para presos agentes públicos. Período de triagem de 10 dias. Alimentação é terceirizada. É utilizado mão de obra de custodiados. Materiais básicos de higiene e vestuário são fornecidos pelo Estado e por familiares com regulamentação. Existe local para atendimento à saúde e odontologia, porém, não há médico disponibilizado. São fornecidos mensalmente máscaras, álcool líquido, álcool em gel,
Foram testados 264 presos, 50 agentes públicos, nenhum positivado. No local, possui instalação para atendimento de advogado com seu cliente. É oferecida assistência jurídica gratuita e os presos de triagem recebem atendimento jurídico. Noticia que a Defensoria Pública presta atendimento no local. Entretanto, não informa periodicidade. Quanto aos cursos religiosos, são realizados no pátio. Não há atendimento psicológico, tampouco psicólogo disponibilizado. Existe assistência social com um profissional. É disponibilizado atendimento educacional, ensino fundamental, médio e superior. Dispõe de biblioteca e 7 salas de aula, propiciando remissão de pena. Futebol e outras atividades são permitidas no pátio de sol. É disponibilizado curso de qualificação profissional, na ocasião, 57 presos. Também é disponibilizado trabalho em canteiros internos e externos, além de convênios com empresas. Análise diante do perfil profissional, todos remunerados. Aos agentes públicos são disponibilizados capacitação, atendimento psicossocial e psicológico. Cita ainda o seu diretor que é realizado o treinamento anual dos agentes públicos. Pelo que consta no relatório de inspeção, esse signatário é pela aprovação do mesmo. É o parecer, senhor presidente. Em discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir, por favor. Este é o relatório de inspeção da cadeia pública de Medianeira, datado de 6 de julho agora. Noticia a quantidade de 72 presos homens e 72 mulheres, cuja capacidade é de 68 homens e 56 mulheres. Possui 3 galerias coletivas, 12 celas masculinas e 1 cela feminina. Regime provisório, havendo, no entanto, 55 presos provisórios e 17 condenados. As informações foram prestadas pelo diretor da unidade, Carlos Rogério de Oliveira. São monitoradas as instalações por raquete, câmeras, banqueta e cerca elétrica. Possui pátio para banho de sol, não sendo interrompido durante a pandemia. Equipe tática para intervenção no local. Quanto à edificação, o registro está bem mantido e demais instalações, como hidráulica e elétrica nas celas e galerias, apontou como boa. Higiene e pintura boa. É mencionado visita de inspeção do juiz da execução, representante do Ministério Público e Conselho da Comunidade. Não há reuniões do Conselho Disciplinar. Existe galeria e cela para isolamento. A segurança interna é realizada por agentes penitenciários e agentes de cadeia. Possui cela para presos sob sítio seguro e para presos agentes públicos. Período de triagem de 30 dias. Alimentação é terceirizada, utilizada a mão de obra de custodiados. Materiais básicos de higiene e vestuário são fornecidos pelo Estado e familiares com regulamentação. Existe local para atendimento à saúde com disponibilidade de médico. Não há local para atendimento odontológico e nem disponibilidade profissional. São fornecidos máscaras, álcool líquido, álcool gel. Não informam o número de presos testados. Possui instalação para atendimento de advogado com seu cliente. É oferecida assistência jurídica gratuita. Os presos de triagem não recebem atendimento jurídico. Noticia que a Defensoria Pública presta atendimento no local quando necessário. Não é mencionado quanto à realização de cursos religiosos, há atendimento psicológico e social com disponibilidade de um profissional para cada área. Menciona que é disponibilizado atendimento educacional, porém não informa a modalidade. Dispõe de biblioteca e salas de aula, propiciando remissão da pena. Não são disponibilizados cursos de qualificação profissional. Há realização de canteiros, de trabalhos em canteiros internos e convênio com empresas, todos remunerados. Não faz menção quanto à disponibilização aos agentes públicos de capacitação, atendimento psicossocial e psicológico, ou que seja realizado treinamento anual dos agentes públicos. Cita Conselho da Comunidade Lions Club de Medianeira como órgãos que desenvolvem trabalho de apoio à unidade. Pelo que consta, signatária pela aprovação do mesmo, senhor presidente. Em discussão, votação via enquete pelos demais conselheiros.
Está aprovado. O conselheiro Miguel, pode prosseguir, por favor. Este é também relatório de inspeção da cadeia pública de Santo Antônio do Sudeste, também datado de 6 de julho. Menciona a quantidade de 94 presos homens e uma mulher, capacidade de 80 presos homens. Possui 4 galerias coletivas, 3 masculinas e uma feminina, 9 celas masculinas e uma cela feminina. Regime fechado e provisório. Na ocasião, haviam 18 presos provisórios e 77 condenados. A construção é de 1975. As informações foram prestadas pelo diretor Claudemir Andrade Lucas. São monitoradas por monitoramento eletrônico e cerca elétrica. Porém, essa não está em funcionamento. Não possui pátio de sol. Há refeitório para os agentes públicos. Não tem equipe tática para intervenção do local. Tempo estimado de resposta de 40 minutos. Quanto à edificação, registra estar bem mantida e demais instalações. Hidráulica e elétrica nas celas e galerias apontou como boa. Higiene e pintura boa. É citada a visita do Conselho da Comunidade e a pastoral carcerária. Há reuniões de conselho disciplinar, com participação de advogados e defensoria. Existe galeria ou cela para isolamento. A segurança interna é realizada por agentes penitenciários e agentes de cadeia. Possui cela para preso solicite seguro. Não há para presos agentes públicos. Período de triagem 20 dias. Registra 2 fugas nos últimos 6 meses. Alimentação é terceirizada, não sendo utilizada a mão de obra de custodiados. Materiais básicos de higiene e vestuário são fornecidos pelo Estado. Embora não exista local para atendimento à saúde, há disponibilidade de médico. Não há local para atendimento odontológico e nem disponibilidade de profissional. São fornecidos mensalmente máscara, álcool líquido, álcool gel, pelo Estado. Informa que todos os presos e agentes foram testados, com resultado de 16 presos positivados e todos os agentes positivados. No local possui instalação para atendimento de advogado com seu cliente. Não é oferecida assistência jurídica gratuita. Os presos de triagem não recebem atendimento jurídico. Noticia ainda que a Defensoria Pública não presta atendimento no local. É mencionada a realização de cultos religiosos, atendimento psicológico e social com disponibilidade de um psicólogo. Menciona que é disponibilizado atendimento educacional e não possui local para tanto. Não é disponibilizado atendimento educacional. A parte de sol, o que é disponibilizado. Não são disponibilizados cursos de qualificação profissional, a realização de trabalhos em canteiro externo e convênios com empresas, todos remunerados. Faz menção quanto à disponibilização aos agentes públicos de capacitação online e não é disponibilizado atendimento psicossocial ou psicológico aos agentes públicos. Cita treinamento anual dos mesmos. Pelo que consta, senhor presidente, signatária pela aprovação do mesmo. Em discussão e votação pelos demais conselheiros, em enquete. Aprovado. O conselheiro Miguel, pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Era que tinha para apresentação nessa data, senhor presidente. Obrigado pela participação, conselheiro Miguel. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Afonso Castelhano, para, se tiver relatórios de Conselho da Comunidade, de inspeção ou de mérito, possa proferir seu parecer. Está com a palavra, conselheiro Afonso. Seja bem-vindo. Presidente, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os conselheiros que estão presentes. É um prazer estar em uma reunião com todos novamente. E na sessão de hoje eu não tenho nenhum relatório a ser feito. Obrigado pela participação, conselheiro Afonso. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro André Toledo, para, se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Eu tenho 3 relatórios de inspeção prévia, mas antes eu queria também parabenizar o conselheiro Thorsten, né, pela nomeação, e sem querer fazer qualquer pressão, mas essa nomeação parece ter um peso maior, né, já que ele pertence a esse conselho aqui. De qualquer forma, boa sorte, né, e que dê tudo certo, né, a gente acredita muito em você.
E passando aos relatórios de inspeção prévia, antes eu queria também perguntar se houve, por parte desse conselho, alguma inspeção na cadeia pública de Cambará. Inspeção em loco ainda não. Em loco não. Porque o relatório, ele cita que houve visita desse conselho penitenciário, né? Talvez ele tenha citado o relatório de inspeção prévia, então, por engano. Ele colocou no lugar das visitas lá, sabe? Mas tudo bem. Não é assim tão ruim, porque outros relatórios nem visita houve, nem pelo juiz, corregedor, nem pela Defensoria Pública, nem pelo Ministério Público, nem pelo DEPEN, nem por ninguém. Né? Mas vamos lá. A cadeia pública de Cambará, né? Ela conta com um espaço com vagas para 42 presos. No momento do relatório estava com 111, portanto, em superlotação. Eu vou passar para os pontos mais negativos, né? Também não é informado se, em caso de necessidade de intervenção tática, o tempo de chegada até o local, né? Porque ele também não dispõe de qualquer grupo nesse sentido. A infraestrutura é bem mantida, limpa e bem iluminada. As galerias descritas como boas condições de higiene, também boas, pintura razoável, instalação hidráulica e elétrica razoável. Então, nesse estabelecimento houve a visita do juiz de execução penal, do Ministério Público e do Conselho da Comunidade. Aqui consta o Conselho Penitenciário, mas eu vou até tirar do meu relatório. O período de triagem se estende por 30 dias, o sistema de alimentação é terceirizado e não é permitido a preparação no interior das celas. É fornecido material básico de higiene e vestuário, tanto pelo Estado como pelos familiares. A assistência à saúde não conta com médico disponível para atendimento, mas fica próximo ao atendimento pelo SUS. Nem mesmo ocorre com atendimento odontológico. Não dispõe de projeto específico para a prevenção de DSTs e AIDS. Por outro lado, a distribuição de camisinhas. Também não dispõe de qualquer projeto de atendimento de usuários de drogas. Com relação à pandemia, são fornecidos pelo Estado, de forma mensal, máscaras, álcool, líquido e gel. Quanto à quantidade de presos testados, foi 111, sem nenhuma positivação. Com relação aos agentes públicos, foram testados 10 e não informou se houve positivo entre os agentes públicos ou não. A assistência jurídica dispõe o local para advogado para atender o cliente. Os presos de triagem não recebem atendimento jurídico. Contudo, a Defensoria Pública se faz presente e presta atendimento no local quando necessário. Há no estabelecimento 25 presos provisórios e 86 presos condenados. Só eu coloquei uma observação que deve ser adotada medida para atendimento do artigo 84 da Lei de Execução Penal, né, que fala sobre a necessidade de segregar os condenados e os provisórios, né? Os cultos religiosos foram interrompidos pela pandemia. Assistência psicológica, social e lazer não é prestada assistência social, não há profissional psicólogo nessa área, mas conta com atividade esportiva que não foi interrompida pela pandemia. Não é oferecido qualquer assistência educacional ou profissional aos presos, mas ele fala que é oferecido trabalho, diversos trabalhos com remuneração de 75% do salário. De forma sucinta, essas são as informações constantes referidas do relatório. As informações trazidas em concessão são suficientes, portanto, o motivo do nosso parecer é favorável. A sua aprovação, na medida que esperamos pelos novos relatórios mensais serem enviados a este egrégio tribunal, no mais seja informado a Secretaria de Segurança Pública sobre a superlotação e o descumprimento do artigo 84 da Lei de Execução Penal. Recomendo ainda seja anexado fotos do estabelecimento dos próximos relatórios. Esse foi, então, o relatório. Ok, eu coloco, então, em discussão, deliberação e votação pelos demais conselheiros via enquete.
relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Cambará. Aprovado. Conselheiro André, pode continuar chamando alguém, por favor. Temos mais. Agora, relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Campo Mourão. Ela foi construída em 1978. O relatório foi enviado pelo diretor, senhor Jair Aparecido Ribeiro. A capacidade de vagas é de 64 presos e contava com 119 presos no momento do relatório, portanto, estado de superlotação. Dispõe o estabelecimento penal de 2 galerias com um total de 17 salas. Dispõe de pátio de banho de sol, conta com refeitório para agentes públicos, mas não para os presos. São utilizados os seguintes dispositivos eletrônicos de segurança: portal scanner e raquete. Eu coloquei uma observação sobre a possibilidade de disponibilizar mais e melhores itens de segurança, né, devido à quantidade de presos, enfim, superlotação, o risco para a segurança acaba sendo grande. E porque também não há equipe de intervenção tática no local. Mas ele diz que o tempo de chegar ao local é de 5 minutos. As infraestruturas são consideradas bem mantidas, as galerias descritas como bem mantidas, já as condições de higiene considerada boa, a pintura razoável. A instalação hidráulica é considerada razoável e a elétrica boa. Inspeções e visitas. Não houve visitas por quaisquer órgãos de controle interno ou externo no período. A triagem se estende por 10 dias e não tem sido aplicada a RDD. A segurança interna é realizada exclusivamente por agentes penitenciários, bem como a segurança externa. O sistema de alimentação é terceirizado, não é permitida a preparação de alimentos no interior da cela. Assistência à saúde conta com local para atendimento na unidade. Não conta a cadeia com um local próprio para atendimento odontológico, isso. Conta com projeto específico para a prevenção à DST. Por outro lado, não há distribuição de camisinhas. Também não dispõe de qualquer projeto de atendimento de usuários de drogas. Com relação à pandemia, são fornecidos pelo Estado de forma mensal máscaras, álcool, líquido e gel. Não informa o relatório a quantidade de presos ou agentes testados. Assistência jurídica dispõe de local para advogado. Todos os presos de triagem recebem atendimento jurídico. A Defensoria Pública não realiza naquele local assistência. Há no estabelecimento 100 presos provisórios e 19 presos condenados. Coloquei também aquela observação para atendimento do artigo 84 da Lei de Execução Penal. Os cultos religiosos foram interrompidos pela Covid. É prestada assistência social com contato com os familiares, mas não há profissional dessa área no estabelecimento. Conta com a atividade esportiva não interrompida pela pandemia. Não é oferecido qualquer atividade educacional, mas esclarece que existe preso em curso técnico. Conta com um curso de qualificação profissional com um preso participante. O critério de escolha dos participantes não foi esclarecido no relatório. São oferecidos diversos trabalhos nos canteiros internos, a remuneração é de R$ 70. Já os canteiros externos é de R$ 70. O critério adotado para a triagem é o CTC. Eu acredito que deve ser R$ 70. Eu não disse se é por hora, se é por semana. Qual que é essa remuneração? Os recursos humanos não é oferecido qualquer tipo de capacitação. Eu sou pelo favorável à aprovação e seja informada a Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre superlotação e descumprimento do artigo 84, bem como sobre a necessidade de incremento na segurança daquela unidade. Esse, então, foi o relatório de Campo Mourão. Então, discussão e votação em enquete pelos demais conselheiros.
Aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum. Tem. Cambará já foi. Penitenciária Estadual de Londrina. O diretor, o senhor Lincoln Lúcio da Costa, dá conta da capacidade de vagas na unidade, que é de 504 presos e contava no momento do relatório com 755 presos. Portanto, em estado de superlotação. Dispõe de 9 galerias com um total de 91 celas. Dispõe de pátio de banho de sol. Os itens de segurança é o portal scanner, body scan, raquete, monitoramento por câmera, que grava um período de 5 dias, rádios HT e monitores. Ainda com relação à segurança, o relatório aponta a existência de equipe de intervenção tática presente no local. DOS, SOE e GSI. Consta informação da quantidade de tempo em caso de necessidade de intervenção. Não consta tempo. A infraestrutura é considerada bem mantida. As galerias descritas boas. A instalação hidráulica é considerada razoável. As celas são consideradas razoáveis também. Considerou a higiene boa, sendo que a pintura dessas salas, bem como a instalação hidráulica e elétrica, é considerada razoável. As inspeções, nos últimos 6 meses, a unidade foi visitada pelo juiz corregedor, pelo juiz da execução, pela Defensoria Pública, pela Corregedoria Geral do DEPEN, além do Conselho da Comunidade. A segurança interna é realizada exclusivamente por agentes penitenciários e a segurança externa também. O sistema de alimentação é terceirizado. A entrada de gêneros alimentícios é regulamentado pela Portaria 232/2014, sendo que os alimentos não podem ser preparados no interior da cela. É fornecido material de assistência básica pelo Estado, pelos familiares. O local conta com atendimento de saúde na unidade e há médico disponível para atendimento no local. Conta ainda com o local próprio para atendimento odontológico com dentista disponível. Conta com um projeto de prevenção de DSTs e AIDS. São distribuídas camisinhas quando solicitados aos homossexuais e nas visitas íntimas. O projeto de atendimento de usuários de drogas foi interrompido por falta de condições, mas não relata, justifica quais seriam as condições que impediram tal projeto. Essa seria uma coisa boa da gente saber, para saber quais projetos são utilizados lá, né? Com relação à pandemia, são fornecidos pelo Estado de forma mensal as máscaras, luvas, álcool gel. A quantidade de presos testados foi 1.187, positivados foram 237 e agentes públicos foram testados 238 com 17 casos positivos. Dispõe local para sala para atendimento pelo advogado. Todos os presos de triagem recebem atendimento jurídico, inclusive pela Defensoria Pública. O relatório conta que essa não mantém frequência regular de atendimento. Então deve ser quando é necessário. Há no estabelecimento 25 presos provisórios e 730 presos condenados. Deve ser adotada a medida para atendimento do artigo 84 da Lei de Execução. Os cultos religiosos foram interrompidos pela pandemia. Já a assistência social, psicológica e lazer não foram interrompidas pela Covid. Assistência educacional e profissional. Oferecida instrução escolar de ensino médio em 5 salas, dispondo de biblioteca que possibilita a remissão pela leitura. Participam dessa atividade de aproximadamente 35%, deve ser da população. Relata ainda que conta com os presos com curso superior que já concluíram a escolaridade, são realizados por EAD. Conta com curso de qualificação profissional com 90 presos participantes. O critério de escolha dos participantes é feita com critérios fornecidos pela instituição. Os critérios fornecidos pela instituição não foram detalhados aqui no relatório. São oferecidos diversos tipos de trabalhos nos canteiros internos, a remuneração é de R$ 70, já o canteiro externo é de R$ 1.212. Existem ainda os convênios com empresas que remuneram o valor de R$ 909.
O critério de participação é a avaliação CTC. As atividades não foram interrompidas pela Covid. Ele cita aqui que nos recursos humanos é oferecido pelo Estado o projeto de programa PRUMUS, PRUMUS. Eu não sei do que se trata, se alguém depois puder esclarecer. Que dá suporte aos funcionários de segurança pública. Conta ainda com atendimento psicossocial, psicológico e médico. Eu sou pela aprovação. E, no mais, a informação à Secretaria de Segurança Pública sobre o estado de superlotação e descumprimento do artigo 84 e recomendo ainda seja anexado fotos do estabelecimento nos próximos relatórios, para a gente poder ter certeza das condições de infraestrutura. E esse foi o relatório da PEL. Ok, antes de colocar em discussão e votação para os demais conselheiros, conselheiro André, o programa PRUMUS, ele oferece um suporte à saúde mental dos policiais penais, policiais civis, bombeiros, peritos, além dos seus familiares. Geralmente aqueles que estão expostos a situações de violência, estresse e pressão, e precisam desse acompanhamento adequado. Então, esse programa é o que realiza esse programa no estado do Paraná. Ele atende todo o âmbito do estado do Paraná e foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos da Segurança Pública do Estado do Paraná mesmo. É um programa interno. Porque nos relatórios que eu recebo, esse foi o primeiro que apareceu esse atendimento, né? E então parece que é disponibilizado a qualquer uma das unidades dos agentes, enfim. Isso. A ideia é atender o estado do Paraná todo, os servidores aí no geral, agentes públicos no geral. Legal. Então, coloco em votação via enquete o parecer proferido pelo conselheiro André Toledo com relação ao relatório de inspeção da PEL 1 Paraná, que insere o Tratado de Londrina. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver mais algum. Eram esses só, presidente. Obrigado, conselheiro André. Passa a palavra, então, ao conselheiro William Zonato, se tiver parecer desse Conselho da Comunidade, de Inspeção e de Mérito, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro William. Boa tarde, conselheiros. Tudo bem? Muito obrigado. Estão me ouvindo pelo microfone? Perfeito. Improvisado aqui. Tá. Muito obrigado. Tem um relatório, um parecer de relatório prévio de inspeção de estabelecimento penal da cadeia pública de Cianorte, pronto para essa reunião. O parecer informado, o relatório foi informado pelo gestor de cadeia pública, o senhor Hermes Nuss, na data do preenchimento do relatório foi 14 de junho de 2022, e conta que havia, na data, uma unidade, então, projetada para 72 pessoas, e havia 256 presos alojados nessa data, sendo 255 homens e uma mulher. Tem 24 celas, distribuídas em 8 galerias. Quanto às condições de habitabilidade, foi informado que está deteriorada. Condições das galerias e celas, que incluem higiene e pintura, são classificadas como razoável e ruim, respectivamente. E as instalações hidráulica e elétrica, classificadas como razoável. Quanto às inspeções e visitas, nos últimos 6 meses, apenas o Ministério Público Estadual se fez presente, em 3/6/2022. Quanto às questões disciplinares, foi informado que há reunião do Conselho Disciplinar, mas não informa de onde é formado, já que não tem esses profissionais no local, né? Isso não é informado se é emprestado de alguma unidade prisional, enfim. Mas é informado que há reunião do Conselho Disciplinar e também há CTC. E que há participação dos advogados nessas reuniões ou defensoria pública para os CDs, para os conselhos disciplinares. Os presos lá cumprem triagem de 15 dias e não há aplicação de RDD. Quanto às condições de segurança, foi informado que no local há cela destinada a presos do seguro
e também de agentes públicos, sendo a mesma galeria, a galeria 7, que a segurança interna é realizada pelos agentes de cadeia e a externa por outros, mas não menciona qual força de segurança seriam esses outros, né? Acredito que a Polícia Militar. Nos últimos 6 meses houveram 3 fugas. Do sistema de alimentação foi informado que a alimentação do estabelecimento é terceirizada, não há informação quanto a se é boa ou ruim, apenas que é terceirizada, que utiliza-se a mão de obra do preso, que é previamente qualificada, que os presos podem comprar alimentos, mas não menciona como isso acontece, se é a unidade que faz essa compra e abate do pecúlio, né? Não informa como isso ocorre. E os presos podem preparar seus alimentos in natura no interior desse estabelecimento prisional e que é autorizado também a alimentação externa, conforme a portaria do Departamento Penitenciário 7 de 2020, a qual não é cumprida na integralidade por questões de adequação dos materiais indicados. Quanto à assistência material, foi informado que são fornecidos os materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado e familiares, conforme a regulamentação, mas não indicou a previsão legal. Quanto à assistência à saúde, foi informado que há local no estabelecimento para atendimento à saúde, que há um médico disponível no estabelecimento e um enfermeiro, mas que não há odontólogo. E existe a possibilidade de atendimento ao SUS próximo do estabelecimento penal também. Não dispõe de projeto de prevenção de DST ou AIDS. Ocorre a entrega de preservativos junto aos presos somente quando solicitado, não fica à disposição deles, né, como deveria ocorrer. Com relação à pandemia de Covid-19, são disponibilizados mensalmente pelo Estado as máscaras, luvas de proteção, álcool em gel e álcool líquido. Foram testados os 256 presos e 17 agentes públicos. Destes, 42 presos e 8 agentes públicos positivados. Não menciona o período, né? Da assistência jurídica, foi informado que o estabelecimento dispõe de local para advogado atender seu cliente, mas que os presos da triagem não recebem atendimento jurídico durante o período. A Defensoria Pública também não atua, não realiza atendimento no local, exceto o já mencionado CD, né, o Conselho Disciplinar. Dos cultos religiosos, foi informado que há local no estabelecimento para realização, mas que ela foi interrompida durante a pandemia. Acredito que já retornou, mas não consta isso no relatório. Da assistência psicológica, foi informado que não há atendimento no local, devido ao fato de não haver profissional no local, nem aos presos que estão alojados e também aos de triagem. A assistência social foi informado que há no local, exceto para os presos de triagem, e que é realizado o contato com o familiar do preso. Entretanto, na sequência, informa que não há assistente social no local. Então, não sei se esse é um trabalho que algum agente, algum policial penal, algum gestor desenvolve, né? Mas ele considera que é feito o assistência social, mas que não há assistente social profissional no local. Do lazer, foi informado que não há prática esportiva e não há mas há recreação, mas não menciona o tipo da recreação. A falta de prática esportiva se dá ao fato de que não há solário, olha só, né? Quanto à assistência educacional, foi informado que não é oferecida a instrução escolar nas modalidades de ensino fundamental e médio, não dispõe de salas de aula, não dispõe de biblioteca e também não dispõe de remissão de pena pela leitura. Não há espaço multiuso para teatro, arte, música, e a atividade educacional que ocorre no momento é curso profissionalizante. Entretanto, não informa o curso nem o número de pessoas matriculadas. Na qualificação profissional, os cursos, volta a mencionar a questão dos cursos profissionalizantes, que visam a empregabilidade, diz que há pesquisa de necessidade do local, do mercado de trabalho do local, e que a triagem para a participação desses cursos é a avaliação das equipes, que é levado, então, os presos ao CTC para essa aprovação, mas, novamente, não menciona quais cursos e número de presos matriculados.
Do trabalho, foi informado que são oferecidas vagas de trabalho em canteiros próprios, aí aquelas que a gente já conhece, né? Barbearia, cozinha, faxina, e também tem 3 presos implantados em canteiro externo, mas não menciona, com empresa conveniada, aliás, né? Mas não menciona qual o canteiro e qual a atividade desempenhada, mas que no canteiro interno recebem R$70 e no externo, então, aquele padrão de salário mínimo, né, de 1.212. A triagem para participação segue da mesma forma, avaliação das equipes e encaminhamento para aprovação do CTC. Dos recursos humanos informados, um diretor, chefe regional da cadeia, um policial penal, 14 agentes de cadeia pública, um médico clínico, uma enfermeira. São esses os servidores lá no local. Não há, nos últimos 6 meses, não ocorreu visita do sindicato no local e não há participação de ONG para desenvolver ou apoiar algum trabalho ou alguma atividade no local. Bom, esse é o relatório, analisando com relação aos dados gerais. Acho que o que fica mais marcante é a questão das condições das galerias e celas, né, que é classificada pelo próprio gestor como deteriorada. Com relação à higiene e pintura, são classificados como razoável e ruim, além das instalações hidráulicas e elétricas classificadas como ruim. Aí nós temos as diretrizes, né, relacionadas à estrutura e cela. O próprio artigo 88 da LEP diz que quais são as condições mínimas, né, de salubridade, aeração e metragem que deve ter uma cela, menciono isso no relatório. Além disso, quanto à capacidade, que acho que foi uma das piores questões que nós vimos aqui nesse relatório, a capacidade projetada é de 72 vagas e 256 presos alojados. Não há informação quanto à estrutura ter sido adequada para isso, né? Se isso existe, não foi informado, então deveria trazer para que a gente não se preocupasse tanto, mas percebe-se então uma superlotação acima de qualquer nível aceitável, na casa de 355%, né? Além de não ter a estrutura de pátio de sol. Existe uma resolução, a resolução 5 do CNPCP, que dispõe sobre indicadores para fixação de lotação máxima, né, os chamados números clausos, o próprio presidente já mencionou isso hoje. Um entra, depois, quando para um entrar, outro teria que sair. Mas essa resolução recomenda que as unidades penais masculinas, quando superior ao 137,5%, que o gestor do Poder Executivo oficie o representante do grupo de monitoramento e fiscalização designado pelo CNJ, propondo providências para ajustar o excesso ou esse desvio de execução, pois a medida já é extremamente urgente. Logo, a gente está falando de 137, o número total lá, se o relatório não tiver errado, é de 355%. Então, ante o exposto, eu opino pela aprovação do relatório, pois os dados são suficientes para que eu pudesse realizar o parecer. A aprovação, então, do relatório prévio de estabelecimento penal de Cianorte, e sugiro, então, que o parecer seja encaminhado ao diretor do Departamento Penitenciário, do Departamento de Polícia Penal, à Defensoria Pública Estadual, à Vara de Execuções Penais e ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública para providências que entender necessárias. É o relatório, é o parecer. Eu coloco em discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir, se tivermos algum. Presidente, prontos para essa reunião, somente esse. Então, ótimo. Obrigado, conselheiro William. Passa a palavra, então, ao conselheiro Quinupas, para, se tiver relatório do Conselho da Comunidade, de mérito ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Está com a palavra. Seja bem-vindo, conselheiro Quinupas. Boa tarde a todas e todos novamente. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 4 protocolos de inspeção prévio, né? Só que não estão aptos para relatar ainda, senhor presidente. Deixo consignado que, assim que estiver pronto, encaminho ao e-mail do Conselho Penitenciário e relatoria na próxima sessão. Obrigado, conselheiro Quinupa. Passo a palavra, então, para o conselheiro Thorsten Ferraz, se tiver conselhos da comunidade, de inspeção ou de mérito, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Thorsten, novamente.
Obrigado, senhor presidente. Mais conselheiros. Eu tenho relatórios de inspeção prévia de estabelecimentos penais e prisionais do Estado do Paraná, senhor presidente. Mas antes de relatar, eu gostaria de citar aqui as falas de agradecimento dos votos da conselheira Heloísa, né, do conselheiro Márcio. O conselheiro Márcio já atuou conosco aí muitas vezes na execução penal. O experiente, né, Dr. Miguel Stadler, um grande amigo e membro, irmão e conselheiro penitenciário do Estado do Paraná, conselheiro André Toledo. Realmente estamos aí nesse desafio e, mais uma vez, reforço o convite para que os conselheiros venham aqui à Penitenciária Estadual de Piraquara conhecer toda a equipe aí que já está realizando um grande trabalho por aqui. A gente vamos somar esforços aí para melhorar a unidade. Senhor presidente, como eu falei, nós temos alguns relatórios de inspeção prévia. Eu vou começar, como me chamou a atenção o parecer do conselheiro André Toledo em relação ao Campo Mourão. Eu vou começar por Campo Mourão 2, cadeia pública de Campo Mourão 2. O relatório de inspeção foi motivado pelo ofício do Conselho Penitenciário. As informações foram prestadas no modelo conforme o roteiro proposto pelo Conselho Penitenciário. Da análise do relatório, nós verificamos as seguintes informações. Campo Mourão 2 é uma unidade relativamente nova, né? Relativamente não, bem nova, foi inaugurada em 2020. A capacidade é de 382 vagas para homens e 382 para mulheres, com a lotação, ocupação na data do relatório de 375 homens e 375 mulheres. Existe no prédio espaço resguardado para presos de seguro e isolamento disciplinar. A unidade possui pórticos e raquetes detectoras de metal e scanner corporal. Em situações de crise, as equipes da seção de operações especiais de DEPEN atendem a ocorrência com um tempo estimado de 60 minutos até a chegada à unidade. Quanto à manutenção predial, né, por ser um prédio novo, o gestor informa condições boas de preservação. A segurança interna é realizada por guardas prisionais temporários e atuais policiais penais. A unidade é composta pela equipe com 54 guardas, né, prisionais temporários, um diretor, um vice-diretor e 12 policiais penais. Os servidores contam com capacitação profissional oferecida pela escola penitenciária. A unidade conta com serviço de conselho disciplinar e comissão técnica de classificação. A alimentação é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos. E são fornecidos pelo Estado materiais básicos de higiene pessoal e vestuário. A entrada de alimentos e materiais de higiene pelos familiares são autorizados conforme lista estabelecida pelo Estado, na portaria do DEPEN. Existe assistência à saúde e o acompanhamento da pandemia do Covid-19. Os presos e servidores foram testados e recebem máscaras e álcool em gel. O que chama a atenção é que na testagem desta unidade é a primeira vez que eu vejo um relatório não apontando contaminação nem de presos e nem de servidores. Então, chama bastante atenção isso. Da testagem, zero contaminação. Já porque provavelmente a unidade é uma unidade inaugurada em 2020, a testagem deve ter sido recente, espero que assim seja, né? Tenha sido após o processo de vacinação e todos os cuidados que foram aprimorados nos últimos anos, em termos de cuidados, né? Ocorre assistência jurídica. Para as demais assistências previstas na Lei de Execução Penal, as informações dão conta que são prestadas parcialmente. Chamou a atenção de forma negativa, né, a prestação parcial, a falta
de assistência educacional na cadeia pública de Campo Mourão 2. Para as atividades laborais, os presos dos estabelecimentos são proporcionados a eles 24 vagas. Os objetivos de classificação do critérios para seleção são através da Comissão Técnica de Classificação, que organiza esse trabalho na unidade. A unidade recebeu visita nos últimos 6 meses da pastoral carcerária e foi inspecionada pelo Ministério Público. Consideramos as informações trazidas suficientes. A direção do estabelecimento proporcionou informações preliminares ao Conselho Penitenciário. Nosso voto é parecer favorável à aprovação. Sugerimos a inspeção in loco pelo Conselho Penitenciário do Paraná e envio dos autos para o conhecimento da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná. Esse é o parecer. Conselheiro Torsten, vocês estão me ouvindo? Se caiu a conexão, vou fazer uma parada aqui para... Esse era o parecer, senhor presidente. Ok, então coloque em votação de enquete de deliberação pelos demais conselheiros. Cadeia Pública de Campo Mourão 2. Aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, por favor. Certo, senhor presidente. Então, eu decidi começar por Campo Mourão 2, justamente para acompanhar o raciocínio que foi apresentado pelo conselheiro André Toledo, né? Agora passamos, então, ao relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Castro. Castro foi, mediante provocação do Conselho Penitenciário, requisitado através de ofício próprio. As informações foram apresentadas conforme o roteiro proposto pelo Conselho Penitenciário e do relatório. A capacidade do estabelecimento é de 60 vagas para homens e 60 para mulheres. A ocupação, na data do relatório, né, já contrastando muito com o Campo Mourão 2, que está dentro da capacidade da unidade, aqui 60 vagas para homens, 60 vagas para mulheres, a lotação está em 192 para homens e 192 para mulheres, bem acima da capacidade da unidade. Existe no prédio resguardado espaço para presos de seguro e isolamento disciplinar, mas não para agentes públicos. A unidade possui raquetes e banquetas detectoras de metal, raio-x corporal e monitoração por vídeo. Só que a monitoração por vídeo não tem capacidade de guardar imagens, né? Ela monitora em tempo real. Em situação de crise, são acionadas as equipes da Seção de Operações Especiais DEPEN, que atende a ocorrência com tempo estimado em 30 minutos. Quanto à manutenção predial, o gestor local informa condições razoáveis de preservação. A segurança interna é realizada por agentes de cadeia e a equipe da unidade é composta por um chefe de cadeia, um policial penal e 19 agentes de cadeia, né? Esses contratos temporários, né, os PSS. Os servidores contam com capacitação profissional oferecida pela Escola Penitenciária do DEPEN Paraná. Não foram registrados nos últimos 6 meses fugas. A unidade conta com serviços de conselho disciplinar, mas não conta com o Conselho Técnico de Classificação. A regional da administração penitenciária de Ponta Grossa, o qual admite essa unidade, informa que eles têm uma comissão técnica de classificação regional, que, em tese, realiza essa atividade de classificação dos presos. A alimentação é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos para o consumo e são fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado. A entrada de alimentos e materiais de higiene pelos familiares são autorizados conforme a lista estabelecida pelo Estado. Existe assistência à saúde realizada através do Sistema Único de Saúde, SUS.
não próprio da unidade. Então, quando é preciso, o preso é deslocado para atendimento no SUS. Para o acompanhamento da pandemia do Covid-19, presos e servidores foram testados e recebem máscaras e álcool em gel. O resultado da testagem constatou a contaminação de 5 presos e 5 agentes públicos. Fornecimento de álcool, gel e máscaras constante na unidade, mantém permanentemente à disposição dos servidores. Ocorre assistência jurídica, porém, para as demais assistências previstas na lei de execução, todas foram informadas de forma negativa. Então, só ocorre assistência jurídica, além da assistência material, como relatado. Para as atividades laborais, os presos recebem ali, são proporcionados aos presos 14 vagas. Encontra-se descrito como critério para a seleção o comportamento carcerário dos presos. Foram registradas informações de visitas ou inspeções da Corregedoria de DEPEN, Juiz de Execução, Defensoria Pública, Pastoral Carcerária e Conselho da Comunidade. De todos os relatórios que eu já fiz, esta é uma das unidades que mais recebeu visitas e inspeções de outros órgãos da execução nos meses que antecederam o relatório, né? Consideramos as informações trazidas suficientes, a direção do estabelecimento proporcionou informações preliminares ao Conselho Penitenciário, indicamos imprescindível a verificação presencial na unidade, nosso parecer é favorável à aprovação, então sugerimos a inspeção pelo Conselho Penitenciário e envio para a Secretaria de Segurança Pública para conhecimento e providências. Esse era o relatório de Castro, senhor presidente e demais conselheiros. Em discussão e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado o conselheiro Torsten. Pode prosseguir, por favor, se tiver mais algum. Senhor presidente, passamos agora para a cadeia pública, esse relatório de prévia inspeção da cadeia pública de Apucarana, também respondido mediante provocação do ofício do Conselho Penitenciário. Passamos logo de imediato a capacidade do estabelecimento, que é de 148 vagas, sendo 120 para homens e 28 para mulheres. A ocupação na data do relatório era de 320 homens e 40 mulheres, bem acima da capacidade. Existe no prédio espaço resguardado para presos de seguro e isolamento disciplinar. Não existe para agentes públicos ou espaço específico para gestantes, parturientes ou creche, já que o espaço também é reservado para mulheres, né? A unidade possui raquetes detectoras de metal, monitoração por vídeo e cerca eletrônica, mas também a monitoração por vídeo apenas para monitoração em tempo real, sem capacidade de arquivo de imagens. Em situações de crise, as equipes de segurança da Seção de Operações Especiais de DEPEN atendem a ocorrência com tempo estimado em 60 minutos. Quanto à manutenção predial, o gestor local informa condições boas e razoáveis de preservação, com indicação de ruim para pintura e para instalações elétricas. Para o atendimento de mulheres, o estabelecimento conta com equipe exclusiva do sexo feminino. A segurança interna e externa é realizada por guardas prisionais temporários, composta por 15 guardas temporários e um diretor e 2 policiais penais para coordenar os trabalhos. Os servidores contam com capacitação profissional oferecida pela Escola Penitenciária. A unidade não conta com serviços de conselho disciplinar e comissão técnica de classificação. A alimentação é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos para o consumo, e são fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado. A entrada de alimentos e materiais são autorizados conforme a lista estabelecida pelo Estado, né? Existe assistência à saúde precária e para o acompanhamento da Covid-19, os presos e servidores foram testados e recebem máscara e álcool em gel permanentemente. O resultado da testagem constatou a contaminação de um preso e 7 agentes públicos. Assistência jurídica é prestada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná.
Existe ainda assistência social e religiosa. Para as atividades laborais, os presos contam com 13 vagas na unidade. Porém, não encontramos critérios para a seleção. A unidade recebeu visita nos últimos 6 meses do Conselho da Comunidade, da Pastoral Carcerária e do Juiz da Execução. Consideramos informações preliminares trazidas suficientes. A direção do estabelecimento proporcionou as informações, porém, mais uma vez, senhor presidente, a exemplo acho que de todos os nossos relatórios, nós indicamos imprescindível a verificação presencial da unidade. Por esse nosso motivo, nosso parecer é pela aprovação favorável, né, a aprovação do relatório apresentado, sugerindo a inspeção do Conselho Penitenciário e envio dos autos para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná para conhecimento e providências. Este é o relatório de Apucarana, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Torres. Coloco em votação, em deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado o conselheiro Torres. Assim que possível, a gente já vai agendar uma visita de inspeção em loco a essa unidade também. E contando com os conselheiros para a disponibilidade para poder ir até o local também realizar esta inspeção. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, se tiver mais algum. Continuamos com os relatórios de conselho agora da comunidade, agora do município de Telêmaco Borba, senhor presidente. Então, trata-se do relatório do Conselho da Comunidade de Telêmaco Borba, referente aos meses de abril, maio e junho de 2022. Nós já fomos relator dos relatórios dos primeiros meses de 2022, então nós continuamos aqui com as informações. Foi apresentado o modelo proposto pelo Conselho. O Conselho da Comunidade informou que está com o mandado vigente, está devidamente instalado, com equipamentos e funcionários contratados para o necessário suporte às atividades. Informa que participa na execução e tratamento penal de presos de regime fechado, regime aberto e assistência aos egressos. Com referência à carceragem da delegacia de Telêmaco Borba, o Conselho informa que está mantendo aquele gasto custódia de média 160 presos condenados e 130 presos provisórios do sexo masculino. Nesse protocolo, nesse caderno, nós encontramos informação da administração regional do DEPEN da região ali de Ponta Grossa, que até então ele não havia informado a capacidade da unidade. Então, voltando aqui à lotação, na data dos relatórios, a lotação média de 160 presos condenados, 130 provisórios, a capacidade da unidade é de 123 vagas, né? Então, passando além do dobro da capacidade de lotação. Evidencia-se, então, no relatório do Conselho da Comunidade, ela diligenciou obtenção de recursos para melhorar a assistência dos presos, em harmonia com a administração da carceragem, com fornecimento de assistência material, assistência social, assistência jurídica e assistência à saúde, com medicamentos e tratamentos realizados por médico no local. Após os relatórios dos meses de janeiro e fevereiro, a unidade passou a ofertar atividades também de laborterapia. Naqueles relatórios, como eu falei, nós somos relator dos meses de janeiro e fevereiro, nos meses iniciais de 2022, nós notamos que de lá para cá, a unidade passou a ofertar atividades de laborterapia que não era ofertada. Já oferta 18 vagas para o trabalho. A carceragem não possui conselho disciplinar e comissão técnica de classificação, sendo informado pela administração regional que existe comissão regional que trata a matéria, como citado no outro protocolo, né, da cadeia pública da região ali também. As principais reclamações dos presos são com relação à qualidade da alimentação, falta de assistência material, dificuldade de recebimento de material através de SEDEX, né, aqueles que os familiares podem mandar em virtude dos valores que estão sendo cobrados no SEDEX, reclamação dos presos. Então, essas são as informações trazidas ao Conselho. Por sua vez, o Conselho da Comunidade realizou a visita, proporcionou relatórios mensais,
provendo informações, inclusive com imagens também, porque nos outros relatórios dos 2 primeiros meses não constavam imagens, agora eles trazem imagens. Bem como buscou diligenciar ações para melhorar as assistências, né, como foi salientado a oferta de vagas de trabalho. Por esse motivo, nosso parecer é favorável à sua aprovação, medida pela qual esperamos novos relatórios a serem enviados a esse egrégio conselho. E como a matéria afeta a competência do Departamento de Polícia Penal, das Secretarias de Segurança Pública, sugerimos o encaminhamento para conhecimento das autoridades e também a inspeção em loco pelo do Conselho Penitenciário. Esse é o relatório do Conselho da Comunidade Telêmaco Barba, senhor presidente. Coloco em deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado o conselheiro Torsten. Pode prosseguir. Mais algum? Muito obrigado, senhor presidente. Passamos, então, ao relatório do Conselho da Comunidade de Assis Chateaubriand, né, em outra região do Estado. Trata-se, foi apresentado o modelo proposto pelo Conselho Penitenciário, informa a periodicidade mensal de visitas ao ergástulo público, porém, ele não informa como está funcionando as reuniões e as atividades, né, inerentes à administração do Conselho da Comunidade. Também não informou se o Conselho da Comunidade está com mandato vigente, mas apresenta informações que está devidamente instalado com equipamentos e funcionários contratados. Informa que participa na execução e tratamento penal de presos em regime fechado. A carceragem da delegacia de Assis Chateaubriand está com 76 presos, porém também não informa a capacidade do estabelecimento. Evidencia no seu relatório que o Conselho diligencia a obtenção de recursos para melhorar a assistência dos presos em harmonia com a administração da carceragem, com fornecimento de assistência material, assistência social, assistência jurídica, assistência à saúde, com fornecimento de medicamentos e atendimento odontológico. As demais assistências, a exemplo da laborterapia, trabalho, estão prejudicadas pela falta de informações ou pela falta de oferta. Não encontramos informações sobre o Conselho Disciplinar e Comissão Técnica de Classificação. As principais reclamações dos presos são com relação à qualidade na alimentação. Estas são as informações trazidas pelo Conselho da Comunidade. Notamos que eles realizam visitas, proporcionam relatório, eles estão provendo as informações ao Conselho Penitenciário, buscam diligenciar, mas ainda faltam informações quanto à administração do Conselho. Nosso parecer é favorável à sua aprovação. Esperamos novos relatórios que venham suprido com essas informações que referente à vigência de mandato e demais detalhes sobre o funcionamento do Conselho da Comunidade e a cadeia pública de Assis Chateaubriand. Como matéria também afeta ao Departamento da Polícia Penal, né, em relação à sua competência, nós sugerimos encaminhamento para conhecimento e providência das autoridades, senhor presidente. Coloco em votação, deliberação pelos demais conselheiros e votação via enquete. Ocon de Assis Chateaubriand. Capacidade lá é 90 vagas hoje, conselheiro Torsten. Obrigado pela informação, senhor presidente. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum. Senhor presidente, os relatórios que nós tínhamos para hoje é o que nós tínhamos para hoje. Então, só tenho, acho que mais um auto de carga deste conselheiro a ser apresentado na próxima reunião. Obrigado, conselheiro Torsten. Acredito que todos os demais conselheiros também estão cheios de carga para remitir parecer, a maioria deles, né? Agora a gente tem bastante tarefas aqui junto ao conselho. Por hoje está encerrada a nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos os conselheiros, conselheiras. Convido já para a próxima reunião do dia 3 de agosto de 2022, às 14 horas. E nessa reunião, se nada mudar até lá, nós comunicamos no grupo para todos, para conhecimento, deliberação e votação, com relação à nossa mudança de sede e inauguração, e assim também a reunião da forma presencial
tudo junto na próxima sessão. Até a próxima sessão, acredito. Obrigado pela presença de todos. Conselheiro Tocha, conselheiro Quinuta, conselheiro André, conselheira Heloísa, conselheiro Miguel, conselheiro William, conselheiro Afonso, conselheiro Joy, conselheira Silvia, que justificou sua ausência, conselheiro Márcio Tocas e o conselheiro William, que pediu para se retirar também antecipadamente, mandando um abraço a todos os conselheiros presentes. Tudo de bom a todos e até a próxima reunião. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde.